Você vai ver nessa edição do jornal Mãe de Deus Notícias. Escolas da zona rural participam do desfile alusivo à Semana da Pátria. Vamos continuar falando também de Setembro Amarelo e prevenção do suicídio. Segundo dia do Liquida Geral mantém comércio aquecido com grande volume de vendas. Dom Carlos Verzelete inicia a terceira visita pastoral à cidade de Magalhães Barata. Essas e outras notícias a partir de agora no seu jornal Mãe de Deus Notícias. Iniciamos essa edição do Jornal Mãe de Deus Notícias falando do mês da Bíblia. Mês de setembro é dedicado ao estudo e reflexão da Palavra de Deus. Olha, para marcar esse mês de setembro, a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro vai realizar, no período de 9 a 13 agora de setembro, a Semana da Lécio Divina, onde nesse momento nós vamos meditar o Sermão da Montanha, baseado no Evangelho de São Mateus. Quem pode participar? Olha, movimentos, grupos pastorais, as coordenações das pequenas comunidades, as coordenações das comunidades da palavra, tá certo? E todo o povo de Deus pode participar da Semana da Lécio Divina, que vai acontecer no auditório Frei Leônidas Vavassori a partir das 19h30, tá certo? Entrada franca, e aí você tem uma grande oportunidade de meditar e aprofundar a Palavra de Deus. Tudo isso para marcar o mês de setembro como o mês da Bíblia, segundo o calendário da Igreja Católica, tá certo? Participe! Vamos falar de 7 de setembro, vamos falar de desfile escolar. Olha, a zona rural realizou na última quarta-feira o seu desfile alusivo ao dia 7 de setembro. Acompanhe. Conforme estava previsto no calendário da Secretaria Municipal de Educação, os desfiles em comemoração ao dia 7 de setembro foram estendidos para a zona rural do município. Projetos de leitura, árvore do conhecimento, tem como objetivo estimular o desejo por novas leituras. Você já leu seu livro hoje? Se não leu, está na hora de ler. Quem lê, viaja. Quem viaja, adquire conhecimentos. Vem aí mais personagens do mundo da imaginação. Emília. Para facilitar o deslocamento dos alunos, a Prefeitura disponibilizou vários ônibus. Na quarta-feira, as comunidades que compõem o setor do Matacede puderam homenagear a independência do Brasil com um belo desfile. Livros com terror, projetos de leitura, magia dos contos infantis. E aqui nós temos as personagens: Emília, Narizinho, Dona Benta, Visconde Sabugosa, Saci Pererê, Pedrinho de Anastácia. Ler é imaginar, criar e projetar um novo saber. Simone Dumont. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Educação infantil nesse exato momento passa em frente ao palanque oficial para ser aplaudido pelas autoridades. Prefeitos de Capanema, que tem um carinho especial para a nossa zona rural, vereadores, secretários e demais colaboradores. Com um tema bem sugestivo para este ano, as escolas puderam apresentar em cada desfile as diversas correntes culturais com seus diversificados povos, culturas e etnias. Todo o trabalho culmina quando se tem uma equipe multidisciplinar presente numa escola e a Secretaria Municipal de Educação, acompanhado pela secretária de Educação Socorro Rezueno e pelos secretários de Cultura Gildon Sampaio e de Trânsito Valdemir Martins, o prefeito Chico Neto prestigiou o desfile no Matacede. Prometemos construir uma escola para tirar as crianças da beira da pista e vai ser feita. Antes do final da gestão, nós vamos inaugurar essa escola aqui para tirar essas crianças da beira da pista. Assim como
vamos fazer melhorias em todas as áreas aqui do Mata Sede. Chegou o verão agora, está previsto empissarramento aqui dessas ruas. A capela do cemitério também, que é um outro compromisso que eu assumi aqui, nós vamos fazer, tá certo? E hoje eu venho aqui para rever os amigos, dizer que é uma satisfação muito grande poder estar aqui no Mata Sede, perto dos nossos amigos, essa população amiga, e nós viemos aqui participar do desfile escolar em homenagem principalmente a essas crianças que serão o futuro do país, o futuro do estado, o futuro de Capanema. Portanto, parabéns a todos pela organização deste evento. Na qualidade de prefeito, eu declaro aberta o desfile escolar do polo daqui do Mata Sede, 7ª Travessa, Califórnia, Braço Grande, de todas as comunidades que compõem este polo agrícola de Capanema. Muito obrigado. A banda marcial da Escola César Pinheiro, do distrito de Miraselvas, realizou uma bela apresentação, encerrando o primeiro dia de desfiles no município de Capanema. Pois é, e nesta quinta-feira acontece o desfile no distrito de Tauari e na sexta-feira, aliás, no sábado acontece o desfile aqui da zona urbana na Avenida Barão de Capanema. Participe das comemorações alusivas à Semana da Pátria. Vamos falar agora de coisa séria. É isso mesmo, olha, o mês de setembro é o mês amarelo dedicado ao combate do suicídio. TV Mãe de Deus já fez a primeira parte da entrevista que nós tivemos com a psicóloga Geisa e agora nós vamos apresentar para você a segunda parte dessa entrevista que é de suma importância. Acompanhe. Como está distribuído, por exemplo, esse contingente de suicida? Somente os jovens têm essa predisposição, adultos, idosos. Como a psicologia tem acompanhado essa demanda? Sim, nós temos sim algumas faixas etárias, né? Eu não gosto de estar trazendo muito, mas só para a gente ter uma ideia, nós mulheres temos a predisposição à depressão muito maior, por conta dos hormônios, né? Por N situações, né? Pela nossa vida multitarefada, né? A gente tem essa predisposição à depressão. Porém, quando os homens têm a depressão, a predisposição dele ao suicídio é muito maior. O homem, ele comete muito mais o suicídio do que as mulheres, porque para o homem tudo é muito drástico, né? A cultura masculina que o homem tem que dar conta de tudo, que o homem é o provedor. Então, se o homem ele perde o emprego, ele perde o sustento da família, ele acha que ali não tem mais situação, né? Os meus filhos estão passando necessidade, não tenho mais o que fazer, eu vou tirar minha própria vida para sair dessa situação. Precisamos entender, pessoal, que a sua vida não é só sua, né? A minha vida não é só minha. Pensar em tirar a minha vida, eu tenho muitas pessoas que estão atrás de mim, algumas pessoas que estão por mim, né? A minha vida não é só minha, eu tenho os meus filhos, tenho o meu marido, tenho a minha mãe, né? Então tem pessoas que dependem de mim, pessoas que dependem não só financeira, emocionalmente falando também, né? Então, se eu tiro minha própria vida, eu vou estar tirando também um pedacinho da vida do outro, né? A faixa etária das mulheres é entre 15 a 20 anos, né, que tem essa ideação suicida já. Porém, né, quanto mais... quando a gente está falando sobre faixa etária, também os idosos, né, que se perdem também no vínculo social, né? Eu parei de trabalhar, meus filhos saíram de casa, síndrome do ninho vazio, né? Eu não tenho mais serventia, eu estou vivendo para quê? Então, os idosos também estão predispostos ao suicídio, também à ideação suicida. Doutora, o tratamento, ele se resume somente no consultório? Tem, assim, já uma amplitude de tratamento no combate a essa tendência suicida?
O tratamento, ele é com a psicoterapia, né? A terapia com o psicólogo, e às vezes também, dependendo da patologia, também é necessário passar pelo psiquiatra, pelo medicamento, né? Um acompanhamento psiquiátrico psicológico, né? Cada caso é um caso, né? Às vezes a gente está trabalhando alguém com ideação suicida porque está com questões financeiras, né? Então não vai adiantar eu encaminhar ele para outros profissionais, né? Mas lembrando sempre que o principal a um tratamento é a terapia, é buscar um psicólogo, procurar uma ajuda qualificada para isso, né? O que também hoje traz, né, enquanto estamos falando hoje em uma rede de uma área cristã, né, a cultura também de que depressão ou qualquer outra patologia da área emocional é falta de Deus, e não é verdade. Não é verdade, porque estamos falando de doença, né? Doença não é falta de Deus. Lógico que se a gente trata hoje alguém que tem a fé, crenças religiosas, a probabilidade dessa pessoa ficar bem é maior, né? Porque nós estamos falando de crença e está trabalhando junto com isso ao psicólogo, a crença do paciente, não a crença do terapeuta, né? A crença do paciente. E quando a gente trabalha assim, a gente tem uma possibilidade melhor de tratamento, né? Mas essa crença de que é falta de Deus, é frescura, é querer chamar atenção, é mimimi, isso também traz a pessoa a chegar ao extremo de pensar no suicídio. Ações, né? Mês de setembro a gente desenvolve aí, tem acompanhado diversas ações para criar essa consciência. Doutora, conscientização realmente é o melhor remédio, né? Chamar, buscar a pessoa. Ainda se acredita a campanha maior é a de conscientização? Sim, porque enquanto estamos trabalhando na conscientização, a gente trabalha no pré e no pós, né, da patologia ali instalada. Porque se a pessoa ela tem, né, ela tá ali depressiva ou tem outra patologia, em algum momento da vida dela ela pensou, teve a ideação suicida, a gente precisa conscientizar essa pessoa. Vamos buscar ajuda antes que chegue, né, no caso mais grave, que é o suicídio, né? Quando a gente fala sobre a prevenção do suicídio, a gente tem que entender também que a gente fala sobre ideação suicida, né? Antes da pessoa cometer o suicídio, ela idealiza isso, né? Hoje em dia, o suicídio ele pode acontecer de diversas maneiras, mas olha só, se a pessoa ela pensa, né, ela tem a ideação suicida, né, e ela vai e se corta em determinado momento, né, ela toma medicamentos, ela pode não cometer o suicídio, não conseguir cometer o suicídio, mas pode trazer, né, sintomas, ela pode trazer uma consequência muito cruel, né? Pode vir uma paraplegia, uma tetraplegia, pode vir a pessoa ficar em estado vegetativo, em coma, né? Pode vir muitas outras coisas que ela pode não cometer o suicídio, mas a ideação suicida ela leva o indivíduo a pensar nisso. Então a gente precisa prevenir, nós precisamos falar, precisamos conscientizar as pessoas sobre isso, que é algo que está hoje na nossa sociedade, a gente precisa falar mais. O tratamento frente a frente, né? Do paciente com o profissional, com a profissional, psicóloga, frente a frente, cara a cara. Mas tem também um outro número de telefone que as pessoas indicam sempre. Olha, se você tem algum problema e tal, ligue para esse número. Como é que a senhora vê esse atendimento, né, via telefone? Porque do outro lado tem um profissional com a mesma qualificação para atender essa ligação no momento de desespero, de suicídio. Sim, hoje a gente tem o CVV, né, que ele fala sobre a valorização da vida. Ele é primordial para nós, porque o CVV ele vai estar ali para estar atendendo o indivíduo em situação de emergência, né? E quem está do outro lado da linha atendendo esse indivíduo é um profissional qualificado, se não é um psicólogo, mas é alguém treinado para uma escuta, né? E ele vai estar orientando essa pessoa a buscar ajuda, né? Não é só o CVV que vai resolver a vida do indivíduo, né? Ele vai estar orientando a pessoa a buscar, mas é muito importante a gente entender sobre esse auxílio, porque ele é o nosso estado de emergência. Precisou durante a madrugada, não sei para onde ir, não sei o que fazer, não sei para onde correr, liga no CVV que ele vai estar te apoiando também. Muito bem, muito obrigado então. Eu agradeço aqui a disponibilidade da doutora Geisa, que recebe a reportagem da TV Mãe de Deus para tratar de um assunto de
tão grande relevância, né? Um problema que está aí aumentando cada vez mais e não fazendo distinção de pessoas. Muito obrigado, doutora, pela sua participação dentro do jornalismo da TV Mãe de Deus. Eu que agradeço, né? Eu sempre estarei disponível aqui à disposição para a gente estar esclarecendo um pouquinho mais sobre saúde mental e emocional, levando para a grande população, porque a televisão hoje é esse meio que vai levar para a grande massa algumas informações que às vezes nem todo mundo tem acesso, né? Então eu estarei sempre aqui à disposição para a gente estar falando um pouco mais sobre saúde mental e emocional. Olha, todos os esforços devem ser esgotados para evitar realmente aí uma atitude extrema, como o atentado contra a própria vida, tá? Leve a sério quando você perceber algumas manifestações, indique, aconselhe, dê o encaminhamento para que a gente possa evitar. É absurdo o número de suicídios no mundo, né? A cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, isso daí é terrível. Olha, antes de nós irmos para o nosso apoio cultural, deixa eu lembrar para vocês que os festejos de Nossa Senhora da Boa Viagem vão acontecer no período de 12 a 20 agora de setembro, hein? Nossa Senhora da Boa Viagem, que fica logo lá na entrada da cidade, na BR-316. O tema deste ano será: com Nossa Senhora da Boa Viagem, caminhamos como povo do Senhor. Participe! Jornal Mãe de Deus Notícias faz um breve intervalo para o apoio cultural. Olha, no segundo bloco nós vamos ver como foi o segundo dia do Liquida Geral, que está realmente movimentando a nossa cidade, e vamos ver também como foi o início da terceira visita pastoral de Dom Carlos Verzeletti à cidade de Magalhães Barata. Não sai daí, voltamos já.